Graça e paz para os irmãos. Sejam bem-vindos à EBD Online para Adultos. Eu queria compartilhar com vocês a nossa rotina, que está baseada nesses 4 elementos, né? Motivos de oração, reflexão, leitura bíblica-chave e o estudo bíblico em si. Bom, lá no livro de 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17, diz que a palavra do Senhor ela é apta para repreensão, correção, instrução, ensino, preparação de toda boa obra. Que a nossa oração, irmãos, seja para que a palavra do Senhor produza em nós todos esses elementos. Uma reflexão para nós. Faça um esforço aí, pense em algo que viu e mais causou impacto em sua vida. 2. A expressão pode ser palavra e ou atitude da qual mais se arrependeu. 3. O maior amor da sua vida. 4. O pior caminho que já andou. 5. A melhor obra que já realizou. 6. E última. Seu maior desejo. Pensou? É importante refletirmos sobre a nossa vida. Veja o que diz em Eclesiastes 12, do 13 ao 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Bom, nós trataremos sobre o pecado. O pecado, meus amados, afastou o ser humano da realidade em que Deus é o centro e coloca o homem como centro. A definição de pecado, baseada lá no livro de 1 João 3,4, é a transgressão da lei. Hyla, 2016, diz o seguinte, que o pecado consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em conformidade com a mente e a lei de Deus. Veja bem, a extinção do pecado. O pecado é um mal que está presente em todas as partes do ser humano. Na compreensão, na consciência, na vontade, no poder de raciocínio, nos afetos. Veja o que diz lá em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isaías 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Esse texto, irmãos, de Isaías faz referência à nação pecaminosa de Israel, ao estado, né, de pecaminosidade da nação de Israel. Quando o profeta foi levantado por Deus para profetizar aquela nação se encontrava transgredindo a lei do Senhor, afastada de Deus, desobedecendo a Deus, em grande pecado. E a visão que Deus deu ao profeta a respeito daquela nação era que desde a planta do pé até a cabeça não havia coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Verdades práticas sobre o pecado que você precisa saber. O pecado não começa do lado de fora do ser humano. O pecado não resulta do mau treinamento nos primeiros anos de vida. Ele não se adquire com más companhias e maus exemplos. O pecado é a doença que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. No livro de Gênesis 3,17, fala do advento da queda, quando o homem transgride, peca, desobedece ao Senhor, e o pecado passa a se instalar na sua natureza. O pecado, irmãos, pode existir ainda que não haja nenhuma evidência externa. Veja aí o que é que diz aí em Mateus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 28, diz o seguinte: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás,
e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O pecado também se apresenta ao deixarmos de fazer coisas que deveríamos, bem como fazermos aquilo que não deveríamos. Veja aí, irmãos, o que diz lá em Mateus 25, do versículo 41 até o 45. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Meus amados, o pecado não deixa de ser pecado, mesmo que cometido por ignorância. Veja o que diz aí no Evangelho de Lucas 12, dos versículos 47 e 48. Nos versículos 47 e 48, digo: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, o que comete pecado, mesmo por ignorância, ele é punido. Em pequena proporção do que aquele que conhece e faz, né? E comete o erro, mas é punido. Meus amados, o pecado se apresenta a exemplo de Judas, que lá na passagem do Evangelho, né? Do próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22, 47, está lá registrado que lá registrado em Lucas, que Judas, ele traz Jesus com um beijo. Nós sabemos que Judas era o discípulo responsável, né, por recolher, né, o que os discípulos recebiam, as ofertas que os discípulos recebiam por onde passavam, para os manter, né, que eles tinham sede, tinham que comer, que se alimentar, eles precisavam, né, de ter uma certa quantidade de dinheiro para poder se manter. Foi oferecido para Judas uma quantidade X de moedas para que ele entregasse Jesus. E lá em Lucas é revelado nas Escrituras que a partir de um beijo, Judas traz Jesus. Então o pecado, irmãos, a semelhança de Judas se apresenta com um beijo. O pecado também, meus amados, se apresenta como se apresentou para Eva. O fruto pareceu bom e desejável. Lá no livro de Gênesis 3:6, nós percebemos, né? No relato, né, de Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, que o fruto proibido, ele era bonito, ele era apresentável, ele era atraente, ele era desejável, ele era agradável. Lá em 2 Samuel 11, do versículo 12 ao 16, quando mostra-nos aquela história em que Davi, passeando lá no pátio do palácio, vê de longe Betseba e fica interessado por ela e manda chamá-la e tem relações com ela, ainda assim, sabendo que ela era casada, comete adultério e mais para frente ele manda, de certa forma, matar o seu esposo. Quando ele coloca o mesmo na frente do exército e o esposo de Betseba morre de forma covarde, de forma premeditada. Então, meus irmãos,
Nós precisamos entender que o pecado está em nós, está na nossa natureza. A Bíblia nos fala, irmãos, que nós temos que lutar, que existe uma luta do espírito contra a carne. E essa luta, irmãos, vai nos acompanhar até o último dia das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, uma vez que habita em nós, ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos faz tomar posição de arrependimento, de confessar os nossos pecados. E o salmista revela essa preciosidade da importância da nossa avaliação, que diz o seguinte lá no Salmo 139, os versos 23 e 24. Leia comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Que essa, irmão, seja a nossa oração. As referências que eu utilizei para montar esse estudo é a Bíblia Sagrada, a versão corrigida e revista fiel ao texto original da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, de 1994, e Railo, o livro, né, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, a versão de 2016, publicado pela Fiel. Que Deus possa abençoar os irmãos.